Meus irmãos, agradecemos mais uma vez de podermos estar aqui representando nossa Escola Jesus Cristo no último domingo do mês de agosto. E trouxemos para nossa reflexão desse domingo bonito, com sol que nos fortalece, que nos vibra a alma, trouxemos uma mensagem do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Está no livro Bezerra, Chico e Você. A mensagem se intitula Presença da Lei no Verbo Sublime do Amor. Os textos evangélicos nos confirmam sempre os imperativos inolvidáveis que fulguram por ápices do caminho da ascensão para a vida imperecível. Amai. Amar sempre. Amemos. Ama o próximo como a ti mesmo. Que amemos incessantemente. O amor nos cobre a multidão das faltas. E ensinando-nos o verbo sublime, a plataforma do Cristo é inconfundível. Entretanto, quase sempre somos aqueles filhos de Deus na terra, buscando ser amados. E comprazendo-nos disso, as dificuldades se nos ampliam constantemente. Falamos a vós outros de modo geral, conhecendo embora os anseios pessoais multiformes que nos caracterizam. Se possível, seríamos com a maior satisfação aquele mensageiro de boas novas, de ordem particular, para cada um dos corações amigos que se congregam conosco para os mesmos objetivos. Ainda assim, queridos amigos, urge considerar que a mensagem do Evangelho nos serve a todos. Cada qual pode retirar dela as derivações construtivas de que necessitamos para a edificação íntima a que nos cabe atender. Amemos e penetraremos os pórticos das realizações que demandamos na caminhada espiritual. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, nosso Pai, queremos nessa hora, Senhor, nessa manhã de domingo de agosto, suplicar a Teu coração que pacifique os nossos corações, que ajude-nos nesta hora, sobretudo neste momento, Senhor, que os nossos limites, que as nossas angústias, que nossos traços de personalidade que tantas vezes dificultam nossa compreensão acerca do que é o amor, acerca das nossas próprias necessidades. Pedimos nessa hora que tudo isso, Senhor, que ainda se faz presente em cada um de nós, possa ser silenciado, para que possamos ter ouvidos de ouvir, para que assim como o Dr. Bezerra nos pediu nessa mensagem, que cada um possa recolher no íntimo do seu coração a mensagem necessária para a renovação, para estar predisposto, Senhor, ao amor. Em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nosso Mestre, de Maria, nossa Mãe, pedimos permissão para iniciarmos nossa reflexão desta manhã. Que assim seja, Senhor. Meus irmãos, o nosso tema dessa manhã é um tema muito caro a nós da doutrina espírita e podemos dizer a cristandade de um modo geral. Falaremos um pouco sobre esse grande espírito médico dos pobres, o Kardec brasileiro, um cristão com Cristo e o amigo de nossa casa.
Não havíamos pensado em fazer essa reflexão, mas 2 motivos nos trouxeram a mudança. O primeiro foi Flávio, meu querido Flávio. No domingo ele falou se eu não podia fazer alguma referência a Dr. Bezerra. E com muita alegria acolhi e entendi que era para ir mais do que uma simples referência. E agradeço a Flávio por isso. O segundo motivo, que confirma o primeiro, é que estamos numa época em que as máscaras estão caindo, ou melhor dizendo, os falsos profetas, os falsos cristãos, que venhamos a não nos eximir dos nossos desafios, estão sendo colocados à vistas, porque historicamente falando, um dos graves problemas da humanidade foi a condução da religião. O ideal, quando desceu à Terra, ele foi interpretado pelos homens. Por isso, inclusive, a diversidade religiosa. E por isso que o próprio Espiritismo defende a liberdade religiosa, porque cada um de nós vai se chegar a Deus por um caminho. Então trouxemos hoje essa figura doce, esse bondoso homem, que é para os espíritas uma das figuras mais emblemáticas, mais vivas de expressão da doutrina e, consequentemente, de expressão do próprio Evangelho. Ontem, 29 de agosto, ele estaria completando 186 anos e permanece como uma figura viva dentro dos tantos templos espíritas. E compartilharemos, para quem não conhece e se encontra na nossa página da escola, um pouco desse cristão. E é preciso reconhecermos os verdadeiros cristãos, que sempre existiram e sempre existirão, porque são os sustentáculos vibratórios da Terra. Temos tantos nomes: a doce Irmã Dulce, a Madre Teresa Calcutá, o nosso grande Chico, o nosso amado Clóvis Tavares e o nosso Bezerra e tantos outros. Seja da doutrina espírita e até mesmo alguns que não proclamam uma religião, mas que são representantes dignos de Deus. Bezerra de Menezes nasceu no Ceará, numa região chamada Riacho do Sangue. Início do século XIX. O nome do lugar já nos dá muito sinal dos desafios daquela localidade. Esse Brasil que nasce Bezerra de Menezes é um Brasil pós saída, renúncia de Dom Pedro I, um Brasil que ainda resistia em finalizar uma das graves chagas e que constituíram uma das nossas dívidas enquanto povo, que foi a escravidão. A escravidão só vai cessar enquanto lei em 1888. Um Brasil rural, um Brasil analfabeto, um Brasil católico. Queremos dizer isso tudo para que venhamos a dar ainda mais honra a esse cristão. Porque ser espírita no século XXI não tem o desafio que teve ser espírita e se declarar publicamente espírita em pleno século XIX, de um Brasil analfabeto, de um Brasil que ainda defendia muitos a nossa elite miscigenada branca com muita dificuldade para aceitar o fim da subjugação de um povo.
E ele, inclusive, era um abolicionista e não poderia deixar de ser, porque os que se afinam com o Evangelho e com Deus não podem acreditar, valorar, nem silenciar frente às barbáries sociais. Talvez se vivesse hoje, fosse chamado, como Dom Evaristo Arnos foi chamado, de comunista, que é a rotulação humana que damos para aqueles que querem que todos tenham o direito à vida. E o direito à vida passa pelo direito também de comer. Ele foi um homem à frente do tempo. Aos 19 anos, ele foi para o Rio para cursar medicina. Nesse momento, o pai não tinha condições financeiras para suprir, então ele teve que, para ter o diploma de médico, ele teve que fazer dos próprios esforços, criar recursos. E houve um momento, inclusive, que sozinho no Rio de Janeiro, faltava o recurso financeiro para cumprir com as suas obrigações de homem encarnado. E bate à sua porta um jovem solicitando dele aula particular. Ele, num primeiro momento, ele tem uma certa resistência, porque era de uma disciplina que não era comum a ele, mas ele entende também que aquilo foi um envio de Deus. E ele aceita. E o rapaz tem apenas uma exigência: pagar antecipadamente pelo custo da aula que teria. Bezerra de Menezes, nesse primeiro momento, ele diz que não, de forma alguma, me pague após o meu trabalho. E o rapaz fez absoluta questão de pagar antecipadamente pelas aulas com o então professor Bezerra de Menezes. Ele aceita um valor suficiente para que ele pudesse pagar o que precisava pagar. E o mais magnífico, e mais a comprovação da proteção de Deus, inclusive nas nossas necessidades materiais, esse jovem nunca voltou. Essa história semelhante aconteceu, se não estou equivocada, com o professor Pietro Baldi. E André Marinho, quando veio a Campos, numa das últimas vezes, trouxe também essa mesma experiência de nossa Susana Malzinho, quando pede a Emanuel um recurso para atender uma mulher que precisava de amparo e estava grávida. E esse homem também apareceu e sumiu. Nós desconhecemos muito do quanto as intervenções diárias são intervenções que amigos espirituais fazem em nome de Deus e por amor a Deus. Ele se casa e 4 anos de casamento, já com 2 filhos, ele perde a esposa. A bibliografia sobre ele diz que ele ficou um pouco atônito, mas que 2 coisas ele não esquecia. Ele não esquecia da crença em Deus e da questão da existência da alma, da sobrevivência da alma. E ele recebe de um amigo, após esse momento de conflito interno, de uma perda e de 2 filhos para criar, ele recebe de um amigo uma Bíblia. E ele se depara com esse livro e sai a ler com muita sede. Tempos depois, um outro amigo lhe oferece a obra O Livro dos Espíritos de Nosso Kardec. E ele fala que um sentimento estranho ele acabou sentindo, porque
Ele sabia que nunca havia lido nada igual. Mas, ao mesmo tempo, aquilo lhe era tão natural e tão conhecido que, com a mesma sede com que se debruçou na Bíblia, ele o fez frente ao Livro dos Espíritos. Mas, como um bom médico com caráter de precisão, de pesquisa, de observação, ele vai estar observando aquilo que o circunda. E ele mesmo passará por uma experiência muito significativa, porque ele adoece, não consegue sanar com os medicamentos, e o amigo o leva para um médium. E esse médium faz uma receita de medicamento homeopático, o encaminha, e ele se vê curado daquela enfermidade e se pergunta: esse homem que prescreveu esse medicamento não tinha a formação médica, científica que ele tinha? E cada vez mais esses sinais se farão visíveis. Ele também se torna deputado, e como deputado, um abolicionista, e também tem algo muito importante, né? Antes mesmo de se tornar deputado, ele vai efetuar um segundo casamento. O primeiro com a Maria Cândida e o segundo com Cândida Augusta. Com essa segunda esposa, ele teve mais 7 filhos. Ele totalizou, que era muito comum para a época, 9 filhos. Mas, meus queridos, o nosso Bezerra de Menezes perdera nesta encarnação, no sentido de perda aos olhos humanos, 5 filhos, com idades variadas. A última, a caçulinha, tinha 3 anos. E estejamos certos, mães e pais que acolhem almas que precisarão desencarnar mais cedo que elas, são mães e pais que possuem um amor muito especial. São encarnações que se colocam numa trajetória de refazimento e por isso partirão mais cedo. Então são pais e mães que sabem que irão receber esses espíritos afins ao seu coração e que se colocam na disposição para que esses amados possam trilhar esse caminho, ir antes, mas por amor a esse avanço, a esse caminho espiritual. 5 momentos desafiadores para o nosso Bezerra. Mas como disse a própria Federação Espírita, o nosso Bezerra estava sobre os próprios pés daqueles corações dignos que sabem que cumpre os desígnios de Deus. Se torna deputado, se declara espírita, se declara defensor do movimento abolicionista. É preciso que tenhamos isso em mente, porque nós espíritas, cada religião tem o seu calcanhar de Aquiles. Nós precisamos ter muito cuidado com a nossa concepção de karma. Fulano está pagando, fulano está pagando. E, na verdade, o amor, ele tem o poder de transformação. Então, cada um de nós cumpre o que é necessário, mas onde abunda o amor, a dor, ela tem a função, e quando ela cumpre uma função, ela existe. Terminada a função, ela não tem mais necessidade de estar presente. E que sejamos esses instrumentos do amor, defendendo e agindo
em nome de Deus e por amor a Deus. A sua crença espírita trouxe a ele alguns embaraços, inclusive do próprio irmão, que depois acabou, numa carta que ele escreve ao irmão, vira um livro, tamanha a profundidade, a argumentação de um homem da ciência, a expressão de amor e de compreensão da lei de Deus. E peço licença, inclusive, para ler apenas um trechinho, porque efetivamente a carta é um livro, e que ele aqui está conversando com o irmão. O irmão era um líder católico de Fortaleza e que havia dito para ele algumas coisas, e ele agora respondia a esse irmão de forma amorosa, de forma firme, de forma argumentativa e de forma coerente. Diz nosso Bezerra: o essencial para o prêmio e para o castigo, disse Jesus à samaritana, não é adorar a Deus no Monte Garazim, nem em Jerusalém, mas sim adorá-lo em espírito e verdade. E São João, em Éfeso, quando chegada à extrema velhice, limitava sua prédica a dizer: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Respondia ao que se queixavam de não lhe dizer senão a mesma coisa todos os dias, naquilo que se encerra todo o preceito do Senhor. Se a salvação pode ser alcançada não se adorando a Deus neste ou naquele templo, desta ou daquela forma, mas simplesmente adorando-o em espírito e verdade, se adorá-lo em espírito e verdade é amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, se tudo mais não passa de meio de dispor a alma para chegar ao estado de adorar a Deus em espírito e em verdade, amando os seus semelhantes, se o essencial se encerra naqueles simples princípios, é de fé e de razão que o mouro, o judeu, o católico, em suma, podem chegar à casa do Pai sem ser pelo caminho da Igreja. Não é, portanto, herético dizer que muitos caminhos levam à casa do Pai, assim como já não é lei imprescritível, ou fora da Igreja não há salvação. Não sou cristão porque meus pais me criaram nessa lei e me batizaram, mas sim porque minha razão e minha consciência, livremente agindo, me firmaram minha fé nessa doutrina sublime, que única na terra eleva o homem em espírito acima de sua condição carnal e que por si mesma se revela sobre a obra de infinita sabedoria a que o homem jamais poderá chegar. Tendo diante dos olhos de minha alma o código sagrado da revelação messiânica, procuro sem descansar arrancar de mim os maus hábitos naturais e substituí-los pelas virtudes cristãs. Tendo fé, tenho esperança e quanto à caridade. Procuro tê-la o mais que me é possível na medida do ensino de Paulo. Não guardo ódio e perdoo as injúrias. Evito fazer o mal e procuro fazer o bem aos próximos que me rodeiam. Se eu não fosse cristão e cristão convencido, penso que haveria consideração mundana que me fizesse suportar as calúnias injuriosas que tenho sido vítima. Deus sabe quanta energia me tem sido precisa para conter os ímpetos de minha natureza fogosa nessas dolorosas conjunturas em que me tenho visto. Tenho, porém, sempre vencido, o que mais me enleva e arrebata de tudo o que faz parte do celeste ensino é o ame seus inimigos. Faça o bem àqueles que te odeiam. É essa fórmula de Deus, é essa fórmula que só Deus,
podia dar a mais suave e encantadora de todas as virtudes humanas, a filha do céu, divina caridade. Eu me empenho, portanto, em fazer da minha vida um ato constante de contrição, embora fraqueie nessa resolução. Meus irmãos, essa busca, como ele diz aqui, pela filha do céu, ele chama a caridade de filha do céu. Quando observamos a vida do nosso grande médico dos pobres, foi uma vida de profunda devoção aos necessitados. Ele atendia a todos. Aos pobres não cobrava e aceitava de quem podia pagar. Alguns fatos gostaria de relembrar que só são lembrados, que ele me perdoe pela humildade que tem, mas para a grandeza de Deus e para que venhamos a nos fazer necessitados da caridade. Necessitados da caridade, de fazer a caridade. Essa filha do céu, a filha do céu, como Bezerra de Menezes chama. Um homem que havia perdido um filho foi a ele muito atônito, e ele fala: estou tonto, sem recurso, eu preciso de algum dinheiro. E Bezerra de Menezes pega a carteira e entrega a esse homem. E sobe no bonde. Quando ele sobe no bonde, ele vai verificar no bolso, ele não tem dinheiro nenhum. Ele desce calmamente, vai a um lugar e pede emprestado dinheiro, no silêncio do gesto. De uma outra vez, um pai vai em direção a ele, muito desesperado. Ele precisava enterrar a esposa, tinha filhos menores e estava doente, os 2 meninos. E Bezerra de Menezes procura no bolso, não tem dinheiro e pega o anel e entrega. Esse anel vai fazer com que você possa fazer o enterro de sua esposa e ainda possa comprar comida para os seus filhinhos. Não venhamos a pensar que ele era um esbanjador ou um gastador ou um inconsequente com o dinheiro. Ele era, na verdade, tinha uma profunda disciplina do que era necessário, ele tinha desprezo pelo supérfluo e ele não se apegava às coisas materiais, porque muitas vezes nos atordoamos financeiramente pelos supérfluos, pelos excessos, pela falta de controle. Não é esse o nosso Bezerra de Menezes. Ele sabia muito bem lidar com o dinheiro. Em um momento ele tinha tanta confiança, inclusive, de como que o recurso material viria, que a esposa, Dona Cândida Augusta, diz: olha, não temos nada hoje na nossa despensa. Ele diz: não se preocupe, iremos conseguir. E ele sai para o trabalho. Quando ele retorna, Dona Cândida diz para ele: Bezerra, você exagerou. Chegou aqui uma carroça com produtos, sacos com mantimento, com tanta coisa. Ele: uma carroça? Ele não havia comprado. O céu havia encaminhado para esse homem, que sabia muito bem usar do que tinha em benefício do outro. E logo que isso aconteceu, ele fazia as orações. E uma das coisas, para mim, mais comoventes, ao conhecer mais da vida de Dr. Bezerra, foi o amor dele a Maria Santíssima. O quanto ele agradecia, o quanto ele buscava, o quanto ele a reverenciava.
muito possivelmente teve grande papel os seus pais. Os pais eram católicos e esse amor a Maria foi cultivado. Os nossos irmãos católicos fazem um grande cultivo à figura de Maria. E nós da nossa escola temos uma profunda alegria de também sabermos que em nossa casa o fundador, nosso grande amado Clóvis Tavares, reverenciava a figura de Maria, como o nosso Chico. Porque não é possível não reverenciar Maria. Quem teria a condição e a envergadura espiritual para ser mãe de Jesus? Ave Maria. E duas histórias trago comoventes. A primeira fala de uma mulher que havia desencarnado, filha mais velha de uma mulher viúva, mãe de 5 filhos, havia desencarnado não na casa, no seu próprio lar, mas numa casa próxima, e ela tinha tanta mágoa e tanta raiva da figura materna que mesmo no seu desencarne ela não quis a presença da mãe e nem quis a presença dos irmãos. Ela foi velada por amigos. E após o desencarne, esse sentimento de vingança, de vitimização que quantas vezes nós nos colocamos, aprendeu a mãe, mas não pelos laços de liberdade, porque o amor nos liberta. O ódio nos algema e ela estava algemada, ela se algemava a esse sentimento de ódio e de culpa à mãe. E estava, segundo a nossa doutrina, num processo obsessivo muito grave dessa mãe. Os confrades espíritas fizeram de tudo para tentar convencê-la a se libertar e a permitir que essa mãe também se libertasse, porque o amor, ele nos liberta e nos une numa aliança da eternidade. Mas o ódio, o egoísmo, a raiva nos algema e não nos deixa livres. Os confrades foram ao Dr. Bezerra e disseram: meu irmão, você podia ir lá. Aí ele fala: mas eu vou lá, vocês já fizeram de tudo, considerando ele aí sem condição espiritual para tal trabalho, um trabalho tão grandioso e tão belo, né? E de grande importância. E ele chega e começa a conversar com essa mãe que está, nesta hora, sofrendo essa obsessão. E ele começa a conversar e ela começa a dizer dessa mãe que é culpada, que essa mãe a levou para caminhos equivocados, para prostituição, e fala, e fala, e fala, e ele começa a dizer: mas você não acha que você também foi para caminhos mais por vaidade, por querer o luxo e não apenas pela necessidade de sobrevivência? Ela diz: não perdoo, ela é culpada. Aí ele diz: você alguma vez já orou e pediu a Maria Santíssima o perdão dos seus erros, que sejam pequenos? Ela: não, nunca orei, nunca cogitei disso. E ele fala: permita-me então que ore por você, a Mãe do Céu? Se quiser, pode fazer. E Bezerra pôs-se de pé e começou a orar, como todos que falam sobre ele, a orar como só ele sabia, na voz do sentimento, na fala do coração e sob a exaltação da poesia das lágrimas.
Em dado momento, a filha olha-o admirada. Sente as palavras sinceras penetrando-lhe o íntimo. Comove-se. E quando ele termina a prece, não se contém. Levanta-se incorporada à vítima, sua própria mãe, segura com as mãos trêmulas a cabeça grisalha do bondoso apóstolo e beija-lhe a fronte, exclamando em soluços: quem ora assim tem Deus dentro da alma, algo que eu não tenho, e está com a verdade, e parte, e liberta a mãe. Mais tarde, Bezerra de Menezes vai a uma reunião do Grupo Ismael, da Federação Espírita, e há uma incorporação. E essa mulher, essa filha, que foi tocada por esse amor feito na prece de Bezerra de Menezes, diz assim: obrigada, o Senhor tem piedade e ensina sem ferir. Obrigada pelo bem que me fez. A Mãe do Céu atendeu sua súplica e me salvou. A Mãe do Céu atendeu a sua súplica e me salvou. A segunda história é também belíssima. Ele tinha terminado uma reunião pública e se aproxima dele, nas escadas da federação, um homem, cabelos castanhos em desalinho, roupa suja, amarrotada, e pede a Dr. Bezerra: Dr. Bezerra, estou sem emprego, com a mulher e 2 filhos doentes e famintos, e eu mesmo, como vê, estou sem alimento e febril. Bezerra, apiedado, verificou se tinha algum dinheiro e não tinha nada. Ficou ainda mais comovido. Levantou os olhos molhados para o alto, prece muda. Pediu inspiração a Maria Santíssima, seu anjo tutelar e solucionador de seus problemas. Meu filho, você tem fé em Nossa Senhora, a Mãe do Divino Mestre, a nossa Mãe querida? Tenho, e muita, Dr. Bezerra. Pois então, em seu santíssimo nome, receba esse abraço. E abraçou o desesperado irmão, envolvente e demoradamente. E despedindo-se disse: vá, meu filho, na paz de Jesus e sob a proteção do anjo da humanidade. E em seu lar, faça o mesmo com todos os seus familiares, abraçando-os e afagando-os. E confie nela, no amor da Rainha do Céu, que seu caso será resolvido. Ele sai e ele começa a refletir se ele havia cumprido com o dever que lhe cabia, se ele não teria uma outra maneira de ajudar esse irmão. Uma semana se passa, após uma outra sessão, uma outra terça-feira nas escadas da federação, um homem no mesmo lugar, só que trazendo na fisionomia a emoção do agradecimento, como um leproso que volta para agradecer. Toca-lhe o braço e diz: venho agradecer-lhe, Dr. Bezerra, o abraço milagroso que me deu na semana passada, nesse local e nesta mesma hora. Daqui saí logo, sentindo-me melhor. Em casa, cumpri com o seu pedido. Abracei minha mulher, abracei os meus filhos. Na linguagem do coração, oramos todos
a mãe do céu. Na água que bebemos e demos aos familiares, parece que continha um alimento, pois dormimos todos bem. No dia seguinte, estávamos sem febre e como que alimentados. E veio-me uma inspiração. Olha que beleza! Guiando-me a uma porta que se abriu e que por ela alguém saiu. Ouviu meu problema, condoeu-se de mim e me deu um emprego, no qual estou até hoje. E venho lhe agradecer a grande bênção que o Senhor me deu, arrancada de si mesmo, maior e melhor do que o dinheiro. E juntos louvaram a Maria. Meus irmãos, esse é o nosso Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes agiu, age e continuará agindo como a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano poderia ser chamada a parábola do homem de bem, a parábola do homem misericordioso, a parábola do homem que ama a Deus, a parábola do homem justo. Quem era o homem caído? O que o Evangelho fala desse homem caído? A única coisa que sabemos do homem caído é que ele estava caído. É a esse amor que o nosso doutor Bezerra de Menezes nos conclama na carta que escreveu ao seu irmão e em toda a sua existência enquanto encarnado. E após a sua desencarnação, é uma das figuras que se faz mais presente, porque a escolha da caridade é preciso que façamos ela primeiramente dentro de nós. Quando os israelitas fizeram aliança com Deus no Monte Sinai, eles falaram para Moisés: faremos e ouviremos. Faremos primeiro e ouviremos depois. O faremos é essa predisposição, como um bom samaritano, como o nosso Bezerra de Menezes. A predisposição, Jesus nos fala isso, perdoar 70 vezes 7 vezes, que vem contrariar o que Lameque antes dizia, que era de se vingar 70 vezes 7 vezes, quer dizer, ele tinha uma predisposição para a vingança. Precisamos estar na predisposição. O fazer é o decidir, é o estar disponível. Esse é o nosso Bezerra de Menezes. Esse é o nosso Bezerra de Menezes. Esse é esse cristão. Esse cristão que fez a opção pela liberdade, porque o amor, ele nos liberta, e o verdadeiro amor, porque as ações que o nosso Bezerra fez, que Irmã Dulce, nosso Chico e tantos, seu Clóvis e tantas almas que sustentam vibratoriamente o planeta e que nos dão força para prosseguir, e é preciso que venhamos a ler, a escutar histórias sobre esses grandes homens, essas grandes mulheres. Irmã Dulce nos diz que nós devemos orar para escutar Deus. É escutar o que Ele tem a nos dizer. E Kardec
nos lembra que é semelhante a todos esses outros versículos que falam sobre o amor, sobretudo a máxima do Cristo, do amar ao próximo como a si mesmo, e ele nos lembra para nós espíritas: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. A instrução, ela nos leva a conhecer. O conhecer nos leva a uma autoeducação. E a educação nos leva ao discernimento. Precisamos ler, refletir, escutar, meditar, para que venhamos a compreender além de nossa própria percepção. Por isso que precisamos de uma fé raciocinada. A fé raciocinada é para que venhamos a fugir das nossas próprias interpretações viciadas, porque quando queremos, adaptamos o Evangelho, adaptamos o versículo aos nossos próprios interesses. Isso é a história da humanidade. Essa é a história da humanidade. Usamos, historicamente falando, as religiões têm sido mais entorpecentes do que algo libertador, porque buscamos adaptar as nossas necessidades, a nossa percepção de mundo. E somos herdeiros de milênios, então temos traços, características de temperamento, de personalidade, e que precisamos, por isso, como nos traz o nosso Bezerra de Menezes, estarmos na predisposição para sermos caridosos. Predisposição é o que o Evangelho nos pede. E essa predisposição nos traz a necessidade de nos refrearmos, porque a liberdade não é nos deixar livres. Porque se nos deixarmos livres, estarão livres nossas tendências, estarão livres nossos instintos, estarão livres nossos vícios. E aí seremos, como diz o Livro dos Espíritos, como um corcel selvagem. E seremos conduzidos pelas nossas tendências. E isso não é liberdade. A liberdade está em fazermos a escolha. E a escolha pelo amor livre, como o bom samaritano, como o nosso bom velhinho, Dr. Bezerra. Então precisamos, sim, meditar. Tanto é tão importante isso, que é um versículo pequeno que sempre me chamou a atenção. Quando Jesus pergunta, como lês? Não é nem o que lês, é como lês. Porque eu leio com aquilo que tem a minha mente, o meu entendimento. Por isso é preciso ler, reler, ler e reler, ouvir. E é preciso humildade para ouvir, é preciso humildade para ler e meditar sobre o Evangelho, é preciso humildade, Continua Kardec. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana. E eis que além do túmulo, em acreditáveis o nada, vozes vêm clamar-vos, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade.
sede os vencedores da impiedade. Nesse tempo de transformação planetária, a impiedade está fazendo muito barulho. Ela é barulhenta. O mal é barulhento. O mal não anda de pantufas. O mal é barulhento. E Kardec diz, através do Espírito de Verdade, em 1860, ele diz: sede os vencedores da impiedade. E o que é impiedade? Falta de compaixão, desumanidade, crueldade. O Espírito de Verdade nos conclama a isso, a que tenhamos mais compaixão, a que tenhamos mais misericórdia, a que tenhamos mais amorosidade, a que tenhamos mais desprendimento. Desprendimento. E o desprendimento não está na nossa vestimenta. O desprendimento está na nossa capacidade de sim evitar supérfluos, de sim conceder o que temos, inclusive dinheiro, em benefício do outro. Até a sociologia, a geografia diz: não há falta de comida no mundo. O que há é desperdício. E nós, brasileiros, estamos entre os países que mais desperdiça comida. Então é preciso repartir. E como o doutor Bezerra, que concede a carteira e tudo que tem, e quando sobe no bonde não tem dinheiro para pagar o bonde, e desce e pede emprestado. Com certeza, sem explicações por que estava sem dinheiro. Então, o que eles nos clamam é isso, que cresçamos em valores espirituais para a eternidade. Que venhamos a, como disse Paulo, o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa aprovar as coisas que são excelentes. Eu só posso aprovar se eu provar, se eu testar, se eu fizer, se eu agir. Eu só aprovo se provo. Então eu preciso provar o amor, e eu provo o amor sendo amorosa. Que guardemos a figura desse homem santo e guardemos a forma como ele se fez conduzir na terra, a forma como se fez. E que busquemos Maria, esse anjo tutelar da humanidade, essa nossa advogada, aquela que cuida dos mais sofridos, que vai ao encontro daqueles que se desligam da vida pelo suicídio. Que dor é essa? Que dor! Que vai atrás dos necessitados. Que busquemos Maria, para que venhamos a alargar nosso entendimento sobre o amor. E quando alguém nos levar, na nossa maneira de pensar,
a sentimentos que não são os sentimentos do céu, façamos uma avaliação. Por que fiquei mexida ou mexido com a atitude do outro? Porque as grandes almas não passam pela vida sem sofrer. Porque temos essa imagem também infantil. Como o doutor Bezerra teve perda de 5 filhos, sofreu tanto. A concepção de dor para as grandes almas é muito diferente da nossa concepção de dor. E quanto mais crescemos em direção a Deus, ampliamos e modificamos nossa forma de entender o amor e de viver o amor, menos identificamos a situação como de dor. Que esse apóstolo do bem, que esse Kardec brasileiro, e por que Kardec brasileiro? Porque em pleno século XIX trouxe a lucidez na palavra, dando à doutrina espírita a voz que precisava para atravessar esse século tão desafiador de ignorância e de escravidão. E pensemos nesse exemplo de Dr. Bezerra de Menezes, que se posicionou contra a escravidão, que talvez nós, se vivêssemos nesse tempo, diríamos, é karma. E é bom lembrar que nós, brasileiros, temos muita dificuldade de respeito à lei humana, quanto mais a lei do céu. Porque o tráfico negreiro havia sido proibido fora do Brasil em 1845, mas em 1850 o Brasil reconhece a proibição do tráfico pela Lei Eusébio de Queiroz. Isso quer dizer que até diante da lei dos homens, a compra de pessoas era ilegal. E continuou-se a comprar pessoas para se tornarem escravas. E o discurso da época contra os abolicionistas, dentre eles temos o nosso cristão Bezerra de Menezes, é que esses homens que defendiam e mulheres que defendiam o fim da escravidão eram baderneiros. Precisamos ser coerentes. A Deus cabe o caminho de cada um. Que sejamos caminhos, que sejamos, melhor dizendo, que sejamos e que possamos oferecer recursos para minimizar dores e sofrimentos, como o nosso bondoso Bezerra de Menezes. Peço só licença para dizer de um sentimento de gratidão, que quando minha mãe estava internada, né, ficou um tempo grande na UTI, e seu Rubinho foi visitá-la. Quando saiu, ele disse, entreguei Carlota Bezerra. Isso pacificou nossa alma. E a ele também dedico essa reflexão, a seu Rubinho, a quem ele tinha, Dr. Bezerra, um grande amor. Que sejamos e que busquemos essa predisposição para sermos amorosos, misericordiosos, fraternos. Que façamos o que nos pede o Espírito de verdade. Sede os vencedores da piedade, da impiedade. Não façamos coro, não façamos coro à violência e nem venhamos a usar das defesas da justiça com a fala também agressiva.
porque a amorosidade, a delicadeza e a ternura, o equilíbrio e a firmeza deve fazer parte de qualquer busca pelo bem. Que Deus nos abençoe e que na nossa oração venhamos a elevar nossa prece e pedir a Deus por esse cristão. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, queremos agradecer, Senhor, por enviar à Terra tantos missionários, alguns até anônimos, que só os que convivem conhecem, outros tantos, Senhor, que saltaram os nossos olhos e que têm essa função de nos lembrar que todos estamos sob a proteção de Deus. Que nesse momento, todos nós aqui reunidos, possamos, em espírito de gratidão, pedir a Ti, Senhor, que envolva o nosso médico dos pobres, o nosso Kardec brasileiro, o nosso apóstolo do bem, nas flores perfumadas do céu. Em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nosso Mestre, em nome de Maria, nossa Mãe, pedimos permissão para encerrarmos nossa reflexão dessa manhã. Que assim seja, Senhor.